Muito boa noite. Esta é a edição número 90 da Tribuna Soberana, a 10ª com Ana Rita Carlos e Júlio Balreira, numa semana de muito calor em Portugal, com as temperaturas a ultrapassarem os 40 graus centígrados em praticamente todo o território. Na nossa região até nem nos podemos queixar muito, mercê deste microclima aveirense que nos deixa mais fresquinhos à beira-mar. Vamos às notas iniciais. Júlio, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Começava pela famosa discussão sobre o projeto da ligação Águeda Aveiro. Tivemos notícias e vimos imagens sobre a assinatura do contrato para a aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução. Creio que é um bom indicador. Esperemos agora que todos os outros passos que são necessários serem feitos para que a obra se concretize, sejam realizados e que tenhamos a curto prazo, curto não será tanto quanto isso, mas tenhamos ainda em tempo útil a famosa ligação à Águeda Aveiro, que já vários ministros ao longo de muitos anos prometeram, e esperemos agora que seja concretizado. Não sei se será com o ministro neste momento das infraestruturas, mas isso já é outra questão. Esta é a minha primeira nota. A segunda tem a ver com a inauguração da nova unidade de saúde em Aguada de Cima. Inauguração essa que teve a participação do Sr. Secretário de Estado da Saúde, portanto, com pompa e circunstância, como se costuma dizer, e bem, é importante para a população da Aguada de Cima, com certeza, e para todos aqueles que vão precisar de utilizar aquelas instalações. A questão que se coloca agora é saber se vamos ter médicos, enfermeiros e aqueles profissionais que são precisos para pôr a funcionar aquela nova unidade de saúde. De qualquer das formas, fica aqui este meu registro. Muito bem. Rita, boa noite. Olá, boa noite, Jorge, boa noite, Júlio, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver. Eu dou seguimento aqui à nota do Júlio, que em relação à inauguração da Unidade de Saúde da Aguada de Cima, para realçar duas situações importantes. Primeiro, o sentido de oportunidade do nosso Presidente da Câmara, que salientou ao Secretário de Estado Adjunto a necessidade que temos de ter médicos de família para o nosso Conselho e, portanto, o sentido de oportunidade foi excelente e era o momento certo para alertar acerca da situação. Mas também uma segunda nota, que em resposta a esta preocupação do nosso Presidente da Câmara, o Secretário de Estado Adjunto referiu que realmente esta era uma situação nacional e que até 2024, 2025 íamos ter um número acentuado de reformas, de aposentações, portanto, de médicos de família e, portanto, só a partir desse momento é que esta situação iria ficar regularizada. Ora, perante esta informação, antevê-se que, se calhar até 2024, 2025, este cenário se vai manter muito pouco favorável, nomeadamente para o nosso Conselho, o qual tem apenas uma vaga para preencher de médicos de família, o que me suscita uma série de preocupação e deixava aqui o repto à nossa Câmara Municipal para pensar, para confirmar se efetivamente é uma situação que não vai ter uma resolução tão rápida quanto isso e se confirmar tem que se arranjar aqui uma solução nesse sentido. Esta era a minha primeira nota, no seguimento da nota do Júlio, e a segunda nota vai para uma notícia nos nossos jornais que tem a ver com o comunicado do PS acerca de um pedido de relatórios de um protocolo da Feira das Lambarices e da Iniciativa do Natal em Águeda. Comunicado esse onde o Partido Socialista menciona que já fez vários pedidos de relatório em sede da Assembleia Municipal, que em fevereiro, em dezembro, em março, em abril, que recepcionou um documento com despesas da Feira das Lambarices, e também com as contas do Natal, mas que solicitou uma correção. Depois voltou novamente a levar este assunto em maio e em 30 de junho à Assembleia, que até hoje não tem ainda os ditos relatórios. A minha nota é precisamente para esta situação. A Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador, é um órgão que nessa qualidade tem a prerrogativa de pedir os documentos que entenda necessários para poder exercer essa sua função fiscalizadora e importa, neste sentido, salientar que incumbe à Câmara Municipal e também ao Presidente da Assembleia Municipal
diligenciar para que os partidos políticos tenham acesso à documentação solicitada para fazerem aquilo que estão nas incumbências deles, que é fiscalizar, verificar, analisar, colocar questões. Penso que em nada aproveita à nossa política local este teor destes comunicados, ou seja, a exposição de que continuadamente se pedem documentos e que eles não são entregues. E, portanto, deverá a Câmara Municipal rever este procedimento, deverá ter uma atitude muito mais cooperante, muito mais célere, para, no fundo, se poder exercer a política como ela merece. De um lado, a oposição a ser feita de forma construtiva, do outro, os esclarecimentos a serem prestados de forma suficiente, atual e com a celeridade devida, para que não haja necessidade deste tipo de comunicados que não venham trazer boas notícias para a nossa Câmara Municipal. Lançados os temas iniciais, vamos passar para os assuntos que trouxemos para esta semana. A começar pelos problemas laborais na Apico, a antiga Sacti, no Parque Empresarial do Casarão, que surgem numa empresa onde foi feito o maior investimento industrial de sempre na história de Águeda e num projeto para o qual a Câmara Municipal dispensou um esforço financeiro de quase 7 milhões de euros. Os funcionários da empresa promoveram uma ação de luta na semana passada, em que se mostraram injustiçados e defraudados. Júlio, ninguém esperava que um cenário destes pudesse acontecer numa empresa como esta. Ou esperava? Havia, nos últimos meses, alguns indícios de que podíamos ter a verificar em concreto nesta unidade industrial, alguns problemas que vinham a ser mais ou menos comentados. Já há uns meses que estas questões, não tanto salariais, mas de questões ligadas à higiene e segurança no trabalho, eram colocadas pelos representantes dos trabalhadores e pelos trabalhadores, para as quais não houve resposta, ou naquilo em que foi possível à empresa, direi eu, responder, ficou muito aquém das necessidades. Convém também lembrar que nesta empresa, fruto também da produção que tem e da forma que desenvolve a sua atividade, muito sujeita a acidentes de trabalho, já se verificaram ali alguns com alguma gravidade, e que uma das reivindicações, e isso é que me parece importante aqui destacar, é que para além da reivindicação do aumento de salários, que é uma reivindicação que hoje se coloca a todos os trabalhadores e a todas as pessoas, uma vez que o aumento do custo de vida é aquele que nós conhecemos e, portanto, reivindicar aumento de salário parece-me justo, correto e não é isso que está em causa, mas importa também dizer que não desviamos a atenção, como algumas pessoas estão a tentar fazer, dizer que os trabalhadores agora da APICO querem mais salário, é preciso alguma contenção, porque os trabalhadores da APICO têm, para além do salário, que têm vindo a colocar ao longo destes últimos meses, são questões muito ligadas às questões da higiene, saúde e segurança no local de trabalho, para a qual a empresa não responde. A falta de locais de água, para poderem beber, as batas e os equipamentos que são distribuídos pela empresa estão degradados, precisam de ser degradados. Fardamentos estão a precisar de ser reformulados. Portanto, há todo ali um conjunto de questões que nos levam um pouco mais atrás, e é aquilo, a introdução que o Jorge Costa fez, que aqui há uns anos a Sacti apareceu como sendo aqui o alfa e o ômega de toda a resolução dos problemas. Eu ouvi falar na altura de 1.500 trabalhadores. Eu próprio estive na inauguração, fui convidado na altura para a inauguração e ouvi discursos desde o Sr. Primeiro-Ministro ao Sr. Presidente da Câmara da altura, Dr. Gil Nadais. Aquilo parecia, digamos, não sei se é o paraíso, porque ainda não consigo perceber bem a diferença entre o paraíso e o purgatório, mas seria uma coisa enorme para a Águeda, 1.500 trabalhadores, salários... Diretos, não é? Diretos, aqueles que depois iam ser criados. 10.000 indiretos. O que é facto é que... Estiveram 7.500 aguedenses na cerimónia de inauguração. Olha, não, isso já não sei... Consta-se que sim, que nas notícias disseram que sim. Sim, estava, muita gente estava. E, portanto, a questão é esta. Fez-se da Sacti a ideia que ia ser aqui, como eu já referi, uma coisa que ia resolver os problemas do emprego, trazer
à nossa economia um conjunto de vantagens. A Câmara Municipal, o Jorge na introdução disse quase 7 milhões de euros. Enfim, não sei se foram quase 7 milhões, foram mais de 7 milhões, mas fiquemos por 7 milhões, que é muito dinheiro. E não tenho ouvido noutras intervenções, quando se escuta muito aquilo que se está agora a gastar e se tem gasto nos últimos anos, também não tenho visto fazer comparações com aquilo que se gastou nesta altura e com outras infraestruturas, seja o Museu da Indústria, enfim, tantas outras que em Águeda, enfim, embandeiramos em arco, mas depois, passados uns tempos, verificamos que o resultado disto é zero ou pouco mais do que zero. E esta questão da SACTI levar-nos-ia também a uma outra, digamos, uma outra abordagem que tem a ver com as novas empresas que estão a ser criadas em Águeda. Este novo investimento de 20 milhões de euros que está a ser para o Casarão. A minha questão é esta: até que ponto é que a Câmara Municipal, na altura quando a SACTI para cá veio e agora, não tem no contrato colocar algumas cláusulas de forma a que, não sendo cumpridos os objetivos que a empresa se propõe, a Câmara seja ressarcida num conjunto de valores? Muito bem. Quer dizer, acho que isto é o mínimo, não é? Acho que isto é o mínimo que se pode fazer. Aliás, voltando um pouco atrás, repetia isto porque fica-se uma ideia, aliás, ouvi alguns comentários sobre isso. Os trabalhadores estão a exigir, e até fizeram uma greve, quase de 50 euros, querem de aumento salarial. Bem, mas começaram do zero. Neste momento a empresa já chegou aos 25 euros e está disponível, segundo a reunião que houve ontem, com os trabalhadores, está disponível para assumir esses 25 euros. Mas ontem a reunião, curiosamente, a maior parte da discussão que houve na reunião, tenho essa informação, foi para tratar de questões de segurança e saúde no local de trabalho. Precisam de ser urgentemente resolvidas. Agora estamos com calor, não há problemas, mas quando chove, os trabalhadores deixam o carro e para chegar ao seu local de trabalho, apanham frio, apanham chuva. Portanto, uma empresa que é o modelo, até recebeu o soberano. Exatamente. A soberania até é o soberano. Uma coisa fica e em também... termos de construção, lembro-me na altura, era uma empresa pioneira. Foi a primeira fundição branca. Não estou a fazer crítica. Na altura mas é verdade. Na base de um conjunto de pressupostos, não é isso? A questão é, perdoe-me de voltar atrás... Um dos quais o maior investimento sempre em termos industriais em Águeda. Com certeza, mas repare... Mas foi considerada, inclusive, uma fundição, a primeira fundição branca da Europa. Sim. Pois, a fundição branca, e branco está a ser também branco aqui entra, naturalmente, onde falei agora no aumento de 25 euros, mas não é para todos os trabalhadores, é só para os efetivos. Os contratos a termo mantêm-se. Os contratos a termo mantêm ali no salário mínimo nacional, a trabalhar lado a lado com aquele que vai... Isto não estamos numa época em que seja possível discutir isto, mas compreender este tipo de atitudes não me parece muito correto da parte da empresa. Sei também que na próxima semana irá haver uma reunião para discutir em concreto a questão salarial e as reivindicações que estão a ser feitas, mas e para terminar gostaria de dizer que a Comissão Sindical da empresa reafirmou, para além da questão da reivindicação salarial, querem ver discutido a questão que está no caderno reivindicativo, não vou estar agora a mostrar, mas tenho aí também uma cópia. São um conjunto de coisas que têm a ver, repito, com as questões de higiene e saúde no local de trabalho. É uma comissão sindical jovem, com digamos, um poder de análise muito interessante e que a empresa vai ter que responder, porque quando os trabalhadores da APIC decidiram ir para esta greve, fizeram plenários de empresa e só houve 2 abstenções. Não houve nenhum voto contra a greve. Houve depois trabalhadores que não aderiram, não o fizeram, mas na votação aberta, sem pressões fosse de quem fosse, só houve 2 abstenções. Portanto, acho que a empresa tem que olhar para este processo de uma forma diferente. Sabemos que a empresa na Maia está a atravessar alguns problemas, sabemos que está em layoff, há um dia por semana que não está a laborar, mas importa manter estes postos de trabalho e um conjunto de trabalhadores que têm a especialidade e que têm condições para criar mais-valias para a nossa região. Rita, o Júlio tocou aqui num ponto que parece importante, que é o facto de a Câmara acautelar ou não ter acautelado, no caso, o facto desta empresa não vir a cumprir com aquilo a que se predispôs.
Pois, eu não conheço em concreto, sei e li das parangonas, não é? Porque foi bastante anunciado ao que é que esta empresa vinha, ao que vinha. Portanto, o Júlio já falou, era a questão da contratação de 1.500 postos de trabalho diretos, 10.000 indiretos. Sei que no primeiro ano da contratação queriam contratar 150 postos de trabalho diretos, mas nunca alcançaram isso, penso que chegaram apenas aos 135 e aos 500 indiretos, e que este era uma das condições que fez a Câmara Municipal investir neste tipo de indústria, não só porque era uma indústria de ponta, depois tinha um caráter altamente inovatório, até em sede de infraestruturas. Eu lembro-me de ter ouvido na altura que tinham muita luz natural, que os painéis de construção da empresa beneficiava a entrada de luz natural, que tinha redução nos gastos energéticos, que tinha um aproveitamento das fontes de calor, dos fornos das fundições, ou seja, prometeram uma série de inovações até nos processos produtivos e na construção de infraestruturas, e depois em sede também de contratação, que eram altamente benéficas para o nosso concelho, como é óbvio. Naturalmente que a nossa Câmara Municipal, à altura, o nosso Executivo, face a estas promessas, tinha todo o interesse em cativar uma indústria destas para o nosso concelho. A verdade é que eu não sei se no contrato de compra e venda, o qual nós sabemos que na altura foi subejamente discutido, porque esta empresa beneficiou, não é? Beneficiou de comprar o terreno a €1 por metro quadrado e não... Desculpe interromper, nem ao preço da chuva, porque a chuva agora está cara. Sim, está neste tempo de seca, não é? Não, nem podemos dizer que foi ao preço da chuva, antigamente se utilizava esse termo. Não, fora de questão, nem ao preço da chuva, Não, basta termos a comparação. Estamos a vender a vendia-se na altura e continuou-se a vender a metro quadrado a €15. Portanto, exatamente, houve um desconto de €14 o metro. Exatamente, a Sacti beneficiou de um super desconto, nem é um descontinho, é um super desconto. Ora, este investimento tinha naturalmente que ter um retorno para o concelho, um retorno de desenvolvimento. Naturalmente, e concordo inteiramente com o Júlio, a Câmara Municipal deveria ter salvaguardado, deveria ter colocado no contrato, se é que não o fez, e eu penso que não o fez, deveria ter clausulado no contrato uma série de condições que, caso não se verificassem, teriam que ter naturalmente uma penalização. Eu tenho, por exemplo, como presente o regulamento do Parque Empresarial do Casarão, que diz que, em caso de incumprimento das cláusulas estipuladas a quando do contrato de compra e venda, uma dessas condições do incumprimento é a reversão para o município da propriedade plena do lote. Ora, e das respectivas benfeitorias, se já tiverem, entretanto, sido feitas e que não possam ser retiradas sem prejuízo mesmo. Ora, num negócio destes, com estas condições, que se não ficou clausulado uma cláusula destas de reversão, uma cláusula em que o município seria ressarcido destes benefícios que concedeu à Sacti, naturalmente que o município errou neste investimento e manifestamente que o incumprimento destes pressupostos e destas condições que vieram a beneficiar a instalação da Sacti em deferimento de outras indústrias, não é? Claramente que é prejudicial para todos os munícipes. Portanto, acabou por ser um negócio com prejuízo, não é? Naturalmente. Relativamente às condições de trabalho, importa dizer que já houve necessidade da empresa ter sido evacuada devido ao derrame de material incandescente. Estamos a falar de dezembro de 2018, há cerca de 3 anos e meio, sensivelmente. Isto só para sublinhar que os funcionários
não estão só focados no aspecto salarial, estão, de facto, também focados neste tipo de problemas que dizem respeito às suas condições de trabalho. Permita-me, Jorge, peço desculpa. Falou agora nesse aspecto, há bocadinho eu tinha dito que tinha havido alguns acidentes de trabalho bastante. Uma das reivindicações que os trabalhadores fazem é o posto médico de enfermaria a funcionar 24 horas. Funciona, mas não funciona. Existe, mas não funciona, não é? Não 24 horas. Portanto, trabalha por ter turno, trabalha 24 horas. É que é uma empresa que tem 3 turnos, o que significa que a assistência... São só 140 trabalhadores, mas há falta de balneários para os trabalhadores. E cacifres, Cacifres, se houvesse os tais 300 ou 400 que estavam, ainda pior ficaram. Para o estacionamento, a questão de fardamento já falei, a falta de cobertura entre a portaria e a fábrica. Portanto, se formos ver o caderno reivindicativo, a reivindicação que os trabalhadores fazem, no seu ponto 6, a maior questão que eles colocam, o empilhador, na moldação com falta de manutenção, falta de buzina. Quer dizer, os trabalhadores estão a colocar questões que são da responsabilidade da empresa, mas eles estão a colocar porque estão todos os dias com estes na mão e sabem dos problemas que pode causar um empilhador andar no meio da fábrica em situação de deficiente. Não é? Portanto, creio que, repare, eu creio que é muito importante neste momento valorizar a questão do salário, a questão da passagem de trabalhadores que estão... Da progressão nas carreiras, não é? Que eu penso que também querem isso. Mas estas questões da higiene e segurança no seu trabalho é uma mostra, e peço desculpa já ter falado nisto 2 ou 3 vezes, mas gostava de realçar, porque nem sempre é assim. Eu acompanhei casos de reivindicações que era salários, horários, salários. E às vezes tinha só uma coisinha sobre a segurança que era para... Não, e o que é facilmente rebatível... Estou à vontade para falar sobre isso. E o que é facilmente rebatível, a questão dos salários. Que, neste sentido, se a empresa cumprir com as retribuições mínimas previstas em sede de contrato coletivo, os trabalhadores até podem reivindicar um aumento salarial. Mas a verdade é que, em termos legais, não é? E o Júlio sabe isso tão bem como eu, se a empresa cumprir com as remunerações mínimas, portanto, a subida de salários é uma questão de valorização dos trabalhadores, não é? Não é uma questão legal. A questão da higiene e da segurança e da saúde no trabalho é uma questão de cumprimento legal. E, portanto, aqui, naquilo que eu li, em sede de reivindicações de trabalhadores, há 2 preocupações que me assaltam. A primeira é a questão da divergência entre os salários dos trabalhadores efetivos e dos trabalhadores com contratos a termo. Porque nos termos da lei, há uma cláusula e há um princípio que se rege a legislação laboral que diz que para trabalho igual, retribuição igual. Portanto, independentemente de termos um trabalhador que é efetivo e um trabalhador com contrato a termo, se em sede de execução laboral prestarem as exatas funções um do outro, em termos remuneratórios, querem mesmo número, querem mesma qualidade, em termos remuneratórios não poderá haver diversificação, ou seja, não poderá haver aqui uma divergência de salários. Nós não podemos premiar diretamente com a retribuição um trabalhador porque ele é efetivo em detrimento de um porque tem um contrato a termo. E isso é ilegal. Portanto, verificando-se estes pressupostos, os pressupostos de que trabalho igual, retribuição diferente, os trabalhadores aí têm razão. Essa é uma das questões principais. A questão do aumento de retribuição, na minha lógica, as organizações são feitas pelos trabalhadores. Não é? Portanto, se nós tivermos condições de premiar os trabalhadores com aumentos remuneratórios, deverá ser feito. Mas é uma questão de negociação, ou seja, é uma questão de, se a empresa der cumprimento à lei, é uma questão de perceber se há condições em termos de negócio para poder premiar os trabalhadores com esses aumentos salariais. Portanto, é uma questão que não é assim tão linear que os trabalhadores possam ter razão. E aí, muitas vezes, é o que o Júlio dizia, quando as reivindicações são apenas e só de aumentos retributivos, pronto, poderá ser questionável ou não. Agora, quando as reivindicações se prendem essencialmente com questões de saúde e de segurança no trabalho, isso é preocupante. Porquê? Porque aí são questões essenciais de protecionismo do trabalhador. E é uma obrigação da entidade empregadora garantir toda e qualquer condição de segurança
no trabalho. A questão da formação, dos equipamentos estarem devidamente calibrados, com as inspeções feitas, em bom estado de condições, o caso do empilhador. Um empilhador sem uma buzina é um perigo, é um perigo brutal em sede da organização do trabalho. Só quem está na parte da produção e que lida com isso é que percebe que o empilhador sem buzina é um acidente quase garantido. Mesmo que existam corredores de segurança, mesmo que existam corredores onde os empilhadores circulam. Agora, quando nós estamos a falar de trabalhadores que fazem uma greve porque têm falta de postos de abastecimento de água, quando têm falta de cacifos, quando o fardamento não está em condições, então o que é que falta a uma empresa destas de ponta? É um dia destes dizer que não tem condições para continuar e fecham a porta e lá vão mais 140 postos de trabalho que poderão vir a ser absorvidos por outras empresas do nosso Conselho, e lá vão mais de 8 milhões de euros ou 7 milhões que há uns anos lá investimentos. É óbvio que o CEO da empresa já veio dizer que esta greve não teve a adesão de 90%, mas apenas de 50%, e que é uma greve por solidariedade aos outros trabalhadores e não tem como princípio aquilo que é veiculado da questão da segurança. Mas também não disse que não houve operação neste dia. Não, também não disse mas devia ter dito. Pois. E ao que se constou, paralisaram 24 horas, não é? 50% dos trabalhadores estivessem... A verificar-se, não é? Eu dou de barato isto vou dizer. Podem não ter sido 90%. Mas foram suficientes para paralisar a empresa. Não foram os 50% que o CEO está a dizer. E 50% dos trabalhadores da empresa não paravam a produção da fábrica. A fábrica produziu zero. Teve completamente parada durante zero. 24 horas. Portanto, ou então aqueles que pararam são os essenciais e não acredito que sejam só esses que pararam a empresa, porque pararam mais. Mas há realmente esta divergência e todos sabemos, há trabalhadores contratados, há trabalhadores com trabalhos precários que muitas vezes não aderem às lutas nem participam sempre à espera que o contrato seja renovado. Naturalmente, portanto, claro, nessa expectativa de agradar o empregador, sabemos bem eu isso, digo, não é? Numa altura destas, com as condições em que estamos, haver trabalhadores que se disponibilizam para perderem um dia de trabalho, porque a greve tem custos no final do mês. Sim. Vai-lhes ser cortado. Perde um dia de retribuição. Vai ser um dia de retribuição. E um dia de subsídio de alimentação. Subsídio de alimentação. Portanto, e se têm prémios, e isso falta-me saber, não sei... Se têm prémios de assiduidade, eventualmente. Podem vir a ter... Portanto, isto tem custos. Portanto, os trabalhadores da APIC, como outros, no outro lado, mas este APIC devem ser assim uns tipos estranhos que se lembraram de fazer a paragem porque se lembraram disso ou houve uns tipos que os influenciaram. E estamos a falar se vamos estar a falar de salários baixos, é representativo, não é? Claro. O CEO da empresa disse que o salário mínimo na empresa eram 800 euros e não os 705. Mas depois também não disse se era para todos os contratos, era só para os efetivos, não é? Pois, da mesma forma que os trabalhadores quando falam, eu acredito, não estou a dizer que o senhor esteja a mentir. A fonte que eu tenho são os delegados sindicais. A quem eu me dirigi para saber, para poder estar a dizer aquilo que estou a dizer. E acredito naquilo que me estão a dizer. Não tenho também razão nenhuma para dizer que o senhor, o responsável da empresa, esteja a mentir. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu acho é que ontem, na reunião que houve, discutiram-se questões de higiene e segurança, discutiram-se problemas ligados à greve e às consequências que isso pode trazer e, naturalmente, os trabalhadores querem resposta para as suas reivindicações e foi agendada para a próxima semana uma outra reunião para tratar desta questão em concreto. Até porque esta situação da greve, com uma paralisação deste género, não é? Em que para uma indústria um dia inteiro de trabalho, tem graves efeitos reputacionais. Claro. E pode ter até repercussões sérias no modo operandi da empresa, no cumprimento de encomendas, na paralisação de linhas de... Alguém estava a dizer, esperemos que não haja mais desenvolvimentos e um dia deste ainda vem dizer que a empresa até fechou ou está agora com menos produção porque os trabalhadores fizeram esta luta. Quando sabemos, e convém não esquecer... Mas o direito à greve é um direito, portanto, sim, atenção, não é? Mas eu estou a dizer que, por exemplo, na PIC e na Maia estão em layoff há um ano e tal. Pois. Há um dia por semana que não tem uma redução do período normal de trabalho. Então, estamos aqui a falar de uma empresa que não está nas melhores condições e poderão estar aqueles que nos estão a ouvir e não estar nas melhores condições, os trabalhadores estão a exigir aumento de salário. Estão, acho que é um direito que têm, como exigir também outros direitos sociais.
Muito bem, avançamos. Estamos a atravessar uma semana em que todos os distritos do país estão no nível vermelho do estado de alerta especial, com Portugal em situação de contingência. Invariavelmente chegamos a este período do ano e anda toda a gente com o credo na boca pela ameaça que os incêndios florestais representam para as populações. Os fundos comunitários para os Estados-membros revelam-se uma fonte inesgotável, mas para o ordenamento da nossa floresta não há bazuca que se veja, Júlio. A ver, agora estamos a gravar o nosso programa. Uma parte significativa do centro e sul do país está em chamas, não é? Felizmente, para a hora que estamos a gravar aqui na região, estava há cerca de 2 horas um incêndio em desenvolvimento em Pessegueiro de Boga. Não deixa de ser preocupante, porque estamos aqui pertinho. E todos os anos, nesta altura, discutimos sempre a mesma coisa. Falta de plano, falta de ordenamento do território. Agora acrescentamos há uns anos a esta parte as alterações climáticas, e bem, não é? Nós temos tido anos de pico de calor bastante intenso, mas eram 2, 3 dias, depois baixa. Agora já estamos a uma série de dias. Portanto, neste momento não sei quantos graus estão em Águeda, mas alguns 30 e muitos, não é? Acho que este é inédito. Sim, esta situação. Temperatura. E, portanto, isto é um problema que é preciso resolver. A questão que eu gostaria de colocar é que isto foi em pandemia. Quando chegou a pandemia, discutimos a pandemia agora está de lado. Agora vem os incêndios. Um dia destes o tempo passa depressa, o verão vai embora, chega o outono e nós esquecemos de toda esta situação. E esquecemos que é preciso ordenar melhor o território, que é preciso fazer o cadastro de tudo aquilo que existe, é preciso dotar as unidades de proteção civil, nomeadamente as associações de bombeiros, com os meios que são necessários para estas situações, mas é preciso também uma outra coisa. Por exemplo, o Instituto de Conservação da Natureza diz que em 2021, 23% dos incêndios que houve em Portugal foram por indivíduos, por pessoas que são consideradas imputáveis. Portanto, são aqueles coitadinhos, não é? Que se lembram de pôr o fogo às coisas. Mas depois, queimadas 20%, queima de materiais 10%, queimadas por gestão do pasto, que é aquilo que os labradores costumam fazer, 14%, utilização de máquinas em alturas que não deviam ser utilizadas, 6%, a questão do transporte de energia, nomeadamente os postes, 7%, trovoada 2%, só aqui, nisto tudo, temos 83%. Em 2021, dos incêndios que houve em Portugal devem-se a estes fatores. Só os restantes 17 é que são de causas naturais. Ou, digamos, qualquer coisa que aconteceu aí que despolutou, a ignição foi sem... A fazer fé no Instituto da Conservação da Natureza. A ignição não teve a mão humana, não é? Pois, mas isto é que é preciso responder. Depois, é como eu disse há pouco, isto vai passar e o que importa neste momento é dar um abraço solidário a todos aqueles que estão envolvidos no ataque aos fogos, sejam bombeiros, sejam os GNR, sejam as populações, sejam as unidades locais de proteção civil existentes um pouco por todo o país. Agora, o que é preciso, de facto, pôr a mão na massa, como se costuma dizer, e procurar as soluções. Eu sei que me vão dizer, ou vão depois comentar, mas isto no Chile também está a acontecer a mesma coisa, no Brasil, na Amazônia está a acontecer a mesma coisa, nos outros países também há, e é verdade, os fogos, na Grécia, de vez em quando. Então, todos sabemos isso, mas importa, de facto, dar particular atenção a esta situação, até porque este problema estamos hoje a atravessar. Se o inverno for mais rigoroso que foi o ano passado e vierem umas chuvas mais fortes que aquelas que tivemos, vamos ter outro tipo de problemas. Pois. Vamos ter outro tipo. Portanto, isto... Principalmente em Águeda, não é? Sim, porque os incêndios, quando são de grande dimensão, isto acaba depois por se refletir, os solos
Enfim, vamos aguardar, esperar que no país em geral e no nosso Conselho em particular, se nos é permitido defender aqui o nosso cantinho, que as coisas corram do melhor possível, não tenhamos aí nenhuma situação mais grave que aquela que já tivemos noutras alturas do ano. E quando falamos neste assunto, queremos também que se evite a tragédia de há 5 anos em Pedrógão. Sim, mas Jorge, permite. Pois, mas a tragédia de Pedrógão, neste momento, há uma pessoa a ser julgada única. Só há uma pessoa, que é o comandante dos bombeiros de Pedrógão. Só há um. O Ministro da Administração Interna não teve nada a ver com isto. A diretora, na altura da Proteção Civil, responsável, não teve nada a ver com isto. O comando distrital da zona não teve nada a ver com isto. O comando dos jipes da GNR, que lá esteve, também não tem nada a ver. Tem a ver com o comandante de Pedrógão, que está acusado de homicídio, não sei quantos. Dirigente. O que levou até que umas dezenas de comandantes de bombeiros tenham pedido excusa de responsabilidade. Porque ainda na semana passada, aqui na nossa zona, não? Ali na zona do Ventoso e Severo de Boga, são dezenas de bombeiros envolvidos, GNR, é o comandante da Proteção Civil que chega, é o comandante dos bombeiros do local, neste caso era Severo de Boga, depois aparecem os comandantes todos, mas se houver uma responsabilidade, se houver uma situação mais em concreto, há sempre um voto expiatório. Neste caso é o comandante dos bombeiros de Pedrógão, como foi o motorista que transportava o ex-ministro da... Lembra-se eu ter dito aqui que ia haver alguém que ia ser acusado? Na altura disse que iria, é o motorista que teve a culpa. Ele aqui, de facto, é que ia conduzir. Portanto, estes problemas têm que ser, de facto, resolvidos. Vejo também alguma... Naturalmente que as reações são sempre de acordo com aquilo que pensamos sobre os assuntos e da perspectiva que estamos a ver. Se o nosso Presidente da República tivesse ido aos Estados Unidos, e o nosso Primeiro-Ministro tivesse ido a Moçambique, ou ao contrário, não sei muito bem, e tivessem a fazer a viagem, as pessoas criticavam, o país está em chamas e o nosso Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão fora. Mas não foram, criticados foram porque estão aqui, aparecem agora todos os dias na televisão. Mais do que aparecer na televisão, há dias o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, até disse que a culpa de haver incêndios era de cada um de nós, não é? Eu procuro não contribuir para essa culpa, não é? Já pago tantos impostos, ainda só me faltava agora ser acusado também de contribuir para... Portanto, mas também um pouco menos show-off também nestas coisas, não é? Basta... O nosso Primeiro-Ministro tem-se fartado de prestar declarações sobre os incêndios, pelo menos ontem e hoje. Eu ia dizer uma coisa, às vezes se me estou perante a taça... Eu ia dizer uma coisa, porque... Pois, não digo. Porque, não, porque quando foi de Pedrógão foi desvalorizado, quando foi de outras situações foi desvalorizado, isso, enfim... Há outros. Mas agora tem um contexto diferente, que é o contexto de 2017 até 2022. Pouco ou nada se fez para mudar aquilo que é o cenário que todos os anos se verifica. E eu, Jorge, desculpa, só realmente ali em relação ao Júlio, que é isto. Eu concordo inteiramente com aquilo que o Júlio está a dizer, mas ainda reforço isto. Se este ano dissessem assim, estamos perante condições absolutamente excepcionais e adversas em termos de estado do tempo. Nunca tivemos um calor como agora. A que se juntam trovoadas, eventos e a mão humana, não é? Eu estava aqui, enquanto o Júlio estava a falar, eu tinha lido hoje no Expresso que este ano a GNR já apanhou quase tantas pessoas que provocaram incêndios como no total de 2021. Portanto, estamos em julho, não é? Já apanhou 49 pessoas, que foi o total de 2021. Ora, se disséssemos um Primeiro-Ministro que dissesse isto, nós apostámos na prevenção, nós apostámos em ações de sensibilização para o registro cadastral dos terrenos, nós utilizámos os fundos comunitários de forma igualmente repartida entre os meios de combate e a prevenção, porque sabe-se que dos fundos comunitários, 50% são para os meios de combate e apenas 1% é para a prevenção. Apesar desse 1% ser para a prevenção, entre 2020 e 2022 houve uma duplicação de ações de prevenção. Investiu-se mais 45% em ações de prevenção em 2021 do que em relação a 2020.
Ora, imaginem, mas só 1% dos fundos comunitários é para a prevenção. Portanto, contas feitas, que ações de prevenção é que têm existido? Não é? Portanto, e isso o Júlio que está na área sabe melhor do que eu falar acerca deste assunto. Mas a mim não me chocava nada que o Primeiro-Ministro, em vez de andar na televisão nestes últimos dias a fazer com as parangonas que tem, se dissesse assim: bem, nós estamos perante uma situação excepcional, mas nós, nos últimos anos, apostámos numa atualização dos meios de combate, apostámos em medidas preventivas eficazes e, mesmo assim, nesta situação excepcional, não conseguimos debelar os fogos florestais. Nada podia ser apontado, não é? Porque tinham feito o trabalho de casa. Agora, a verdade é que não. A verdade é que se continua a apontar o dedo às pessoas, mas esquece-se que da parte do Estado tem que haver também este investimento. E este investimento é importante, que é um investimento preventivo, que era o que o Júlio dizia. Agora fala-se dos incêndios, mas daqui a meia dúzia de dias já não se fala em nada. E depois há aqui uma outra questão quando se fala em investimento. Por exemplo, em viaturas e meios de combate, não é? Não sei se posso... Sim. O investimento que é feito é quase nulo. E a maioria do investimento é feito através das associações de bombeiros. Porque em termos de orçamento de Estado, as coisas são ou dos bombeiros ou das autarquias, se diga isso. Mas, por exemplo, aqui o exemplo que temos aqui no nosso concelho. Estão homens e mulheres de várias corporações em Águeda, neste momento, parqueadas, para se houver um incêndio aqui de média ou grande proporção, poderem estar mais perto do incêndio. É uma medida correta. Preventiva. E, portanto, podem até estar todo dia lá sentados dentro dos carros à espera que aconteça alguma coisa. Mas vir de Vagos, da Mortosa, de Estarrejo ou de Espinho, não é? É o caso que estou a lembrar-me daqueles que hoje estiveram por aí, é muito mais fácil. Mas antes disto, nos invernos, não devia haver outro tipo de intervenção. Por exemplo, no incêndio, já aqui referi na semana passada, vieram bombeiros de vários pontos do país, que chegaram à zona do Préstimo e do Ventoso e que, para a maioria deles, se não para a totalidade, nunca ali tinham passado. Claro, quem está a comandar, quem tem à sua frente um conjunto de equipamento tecnologicamente do melhor que há, sabe perfeitamente onde há de enquadrar as pessoas e onde há de pôr os meios. Mas isto também precisava que antes das coisas acontecer houvesse simulacros, houvesse situações que normalmente só são feitas a nível local, concelhio ou interconcelhio. Mas isto sou eu que não percebo nada disto, não é? Estou a dizer isto que não percebo nada disto. E mesmo a questão das limpezas das faixas de combustível, haver uma fiscalização mais efetiva dessas situações. Sim, mas essa é outra... Desculpa, é? Agora ouço muitas vezes, estão a abrir aceiras, máquinas para abrir. Então, máquinas de arrasto. Máquinas de arrasto. Então, mas só quando está a arder é que se vai abrir aceiras para as pessoas. A questão está aí. E depois ouvir dizer, o incêndio está ali a acontecer, mas nós não chegamos lá. Então, não se procurava ter o acesso? Só para terem nota, há uma obrigatoriedade legal dos municípios terem planos municipais de defesa contra incêndios. Foi notícia no JN em setembro de 2021 que 59 autarquias, não são 79, são 59 autarquias, ainda não tinham, à data, estes planos municipais. Ora, pergunto eu, não são importantes estes planos municipais? De defesa da floresta contra incêndios, quer dizer, as próprias autarquias não acham que isto é prioritário? Esse é que é o problema. Não é? A questão também está aí. Nós podemos falar, mas isto é uma medida preventiva. Se houver este tipo de planos, se houver este tipo de incentivos, que não podem ocorrer na altura dos incêndios florestais, têm que ocorrer previamente, porque por isso é que são preventivos, se não são corretivos, não é? Isto é que tem que acontecer. Por exemplo, a Águeda tem o plano municipal em vigor até 2031. A dar esta nota. Talvez fosse interessante, a meio entre 2022 da vigência, e 2021, verificar se está atualizado. Porque as alterações com certeza vão obrigar a fazer retificações, não é? Sim. Mas não estamos nas autarquias incumpridoras. Não. Vamos às notas finais. Júlio.
Notas finais? Finais, sim. O pagamento não é agora, é só no final do mês. Peço desculpa deste... Queria dar os parabéns ao Centro Social e Paroquial da Borralha, instituição que, por motivos familiares, conheço bem e que acompanham familiares meus e que prestam, como outras no nosso concelho, prestam um trabalho bastante interessante, para não dizer muito bom, e são 30 anos que eu gostava aqui também de realçar. A outra nota tem a ver com o Recreio Desportivo de Águeda. Está com uma discussão bastante acalorada, não é? Há dias o Presidente da Direção deu uma entrevista, ou fez um comunicado, nem sei muito bem. Um comunicado. Um comunicado que levou até que agora o Vice-Presidente da Assembleia Geral se demitisse. Correm nos meios não oficiais nem dos jornais da nossa terra, mas na comunicação que muitas vezes circula entre a Venda Nova e a Rua do Baixo, de que há outros membros da direção e de outros órgãos que estão também a repensar, e até mais do que isso, alguns daqueles que de forma sistemática apoiam o recreio, que começam a não se sentir, digamos, muito confortáveis com este tipo de problemas. Mas isso é um assunto que compete aos sócios e ao Recreio Desportivo de Águeda a discutir, mas não foi, isto foi um interlúdio para dar os parabéns ao Recreio. Parece aqui uma contradição. Ao Recreio enquanto clube e aos atletas do Recreio, que no atletismo têm somado vitórias. Ainda agora este fim de semana mais uma vitória, e concretamente na Finlândia, salvo erro, creio que foi na Finlândia, ganhou uma prova de 10 mil metros, e portanto é o Recreio Desportivo de Águeda, que está de parabéns, e era interessante que resolvessem estes problemas que acabam sempre por depois manchar um pouco a pintura que temos tão bonita do Recreio. É uma lança com duas setas na Borralha, uma para o Centro Social e Paroquial e outra para o Recreio, não é? Não, neste momento Borralha ainda faz parte da freguesia. Ainda está agregado. É Águeda e Borralha. Apesar de na Borralha, na antiga Junta de Freguesia da Borralha, e nas instalações ainda lá estar Junta de Freguesia da Borralha. Quem deixou ficar aquilo sabia que isto mais tarde ou mais cedo não era preciso lá voltar a pôr, e portanto deixou lá ficar assim. Na expectativa de reverter agora, o assunto. o Recreio Desportivo de Águeda, e neste caso concreto, ao Centro Social e Paroquial da Borralha. Muito bem. Sem falar na agregação. E acredita que a Borralha vai reverter? Se eu soubesse que isso ia acontecer, ia já correr ali meter o total euro milhões. Não tenho o espírito de adivinho, mas admito que esta situação na Borralha possa correr de acordo com aquilo que os borralhenses querem. Já tenho dificuldades de perceber que o Ricardo tem Espinhela, e da mesma forma que a Guarda de Baixo e Barrow, não sei. Já se fala assim. As coisas são muito animadas ali para as zonas da Guarda de Baixo, e portanto vamos ter aí os próximos tempos. Vamos aguardar. Rita, que notas finais? Bem, eu naturalmente felicito as instituições mencionadas pelo Júlio, até porque são referências, e, portanto, os meus parabéns também ao Centro Social e Paroquial da Borralha e ao Recreio pelos prémios obtidos. Nesta senda de parabéns, a minha nota final vai para o €500 mil que os pioneiros tiveram acesso em virtude da candidatura ao PARTS, e que se destina às infraestruturas da terceira idade, e, portanto, há que mencionar que tudo o que for benéfico para as nossas instituições de concelho, nomeadamente para esta questão de melhoria e requalificação das infraestruturas, são benéficas para o nosso país, nomeadamente no que concerne aqui à terceira idade, que muitas vezes é fragilizada, e, portanto, também é uma instituição que está de parabéns por este mérito. Final da Tribuna Soberana de 14 de julho. O nosso próximo encontro será a 25 de agosto. Como? Depois de um período de 3 semanas de descanso. Nós estamos de férias a 25 de agosto. Não, já cá estamos. Eu estarei, o Júlio não sei.
Boas férias para a Rita e para o Júlio. Na semana que vem, Júlio Nadal e Paulo Matos comentam os principais assuntos aqui do Burgo. Por nós é tudo. Boa noite e bom fim de semana.